Efésios capítulo 4, verso 22. Livrem-se de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Meus amados irmãos, nessa última parte da carta aos Efésios, capítulo 4, 5 e 6, Paulo ele nos chama a atenção para a nossa maneira de andar, a nossa maneira de viver. E Paulo vai dizer que nós temos que andar em unidade, o tema da semana passada. Agora ele vai nos dizer da importância de nós andarmos em pureza, para na sequência ele nos exortar a que nós andemos em harmonia e finalizar no capítulo 6, para que nós possamos andar em vitória. Então essas são as maneiras de nós como cristãos nos mover, andar aqui neste mundo, enquanto nós estamos vivendo aqui nesse momento. E esse andar, Paulo vai dizer que é diferente do modo com que os não convertidos, os não cristãos, os gentios vivem. A nossa vida, meus irmãos, como cristãos, ela tem que ser diferente da vida das pessoas que não são cristãs. Urge em nós essa diferença. Nós temos que demonstrar esta diferença nas nossas atitudes práticas. Nós devemos andar em amor, nós devemos andar como filhos da luz, nós devemos andar com cuidado em todas as nossas relações interpessoais. Se na primeira parte desse capítulo que nós já abordamos na semana passada, Paulo foca a relação interna dentro da igreja, o tema foi unidade. Agora ele chama o olhar para a nossa vivência fora da igreja. E o andar que nós temos que ter fora da igreja é justamente um andar em santidade, em pureza. O nosso convívio dentro da igreja é um convívio que se dá a partir da unidade. Mas nós temos também uma vida fora das quatro paredes da igreja. E esta vida fora, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com os não cristãos, deve ser pautada pela pureza, pela santidade apresentada na nossa vida. Se nós somos o corpo de Cristo, como Paulo diz aqui em Efésios, esse corpo ele tem que andar unido e não estarmos sujeitos aos pecados e evitarmos as tentações que de perto elas nos rodeiam para nos levar a um afastamento de Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos deixar que o mundo ele entre na nossa vida. Pelo contrário, nós temos que ser luz para o mundo. Nós não podemos sair do mundo, mas nós não podemos deixar que o mundo entre nas nossas vidas. A nossa relação com o mundo ela é muito tênue, essa linha que nos separa. Não podemos viver uma vida isolada das pessoas que não conhecem a Jesus. Tampouco nós temos e podemos ser influenciados pelas atitudes e os comportamentos. Não podemos nos deixar corromper pelos princípios e valores do mundo. O apóstolo Paulo ele está dizendo para nós: uma vez que Cristo fez algo por vocês, morreu na cruz, perdoou, libertou, transformou a vida de vocês, agora vocês devem viver para Cristo, à luz daquilo que Ele fez através da sua obra da cruz. E como que a gente vive para Jesus? Praticando a palavra de Deus. Nós vivemos para Jesus exercendo os princípios da palavra do Senhor. Tiago ele nos exorta a não ser apenas ouvintes da palavra. Tiago nos exorta a sermos praticantes da palavra. Portanto, meus irmãos, nós fomos chamados por Cristo Jesus. Uma vez que nós somos chamados, nós temos que viver a partir desse chamado, dessa convocação. E essa vida é uma vida que nos leva à unidade, que nos leva à pureza
E assim como Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 4, andemos em novidade de vida. Ou como ele disse aqui nos versos que nós lemos, o velho homem tem que deixar espaço para que o novo homem ele possa habitar em nós e nos nossos corações. Nós não podemos viver no pecado, nós não podemos dar margem para o pecado. Se nós já nos despimos, nos despojamos do velho homem, então o pecado agora ele tem que ficar no passado. Se nós nos revestimos do novo homem, uma nova vida precisa agora pautar as nossas atitudes, as nossas decisões. Nós temos que tirar as velhas vestes e colocar sobre nós novas vestes de pureza, de santidade, de uma vida diferente. Amém, queridos? Como que Paulo trabalha esse tema aqui na carta aos Efésios? Volte o seu olhar para o verso 17, o verso 18 e o verso 19. Aqui Paulo mostra como que vivem as pessoas sem Jesus. Você conhece alguém que não tem Jesus como Senhor e Salvador? Sim, eu e você conhecemos muitas pessoas que não têm Jesus. Como que essas pessoas vivem? Paulo descreve nos versos 17, 18 e 19, dizendo: assim, eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais. Olhem, meus irmãos, o que Paulo diz: não vivam mais como os gentios. Gentios aqui é uma referência às pessoas que não conhecem a Deus. Por quê? Eles são levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Eles andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Deus. 19. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais, praticam avidamente toda espécie de impureza. Aqui Paulo caracteriza uma pessoa sem Jesus. Se ele caracteriza uma pessoa sem Jesus, não é a minha identidade que está aqui exposta, mas é justamente a identidade daqueles que não conhecem a Deus. Paulo diz: não sejam como essas pessoas, não façam o que eles fazem, não imite o seu procedimento, não copie o seu modo de viver. Paulo diz que essas pessoas vivem de uma forma ímpia, pecaminosa, e nós temos que então nos afastar deste modo de viver. Essas pessoas, elas creem na mentira, essas pessoas, elas não recebem a verdade, por isso a mente delas está obscurecida. A Bíblia diz que Satanás, ele escurece, ele cega o entendimento das pessoas, porque elas não creiam em Jesus. Nós já tivemos a nossa mente esclarecida, nós já mudamos, passamos dessa fase. Paulo diz que eles estão mortos espiritualmente, por isso eles não buscam a Deus, por isso eles não leem a Bíblia, por isso eles não oram, por isso eles não frequentam a igreja, porque as coisas espirituais não lhes atraem. Mas o que atrai essas pessoas são as coisas que dão prazer carnal, como Paulo assim disse. Tornaram-se insensíveis em função dos prazeres sensuais. É com isso que essas pessoas estão preocupadas, e por conta disso eles se entregam a todo tipo de pecado e vivem então uma vida impura. E é essa falta de pureza que nós agora não vivemos mais naquele modo de vida. Fomos lavados por Jesus, transformados por Jesus, e agora nós temos uma vida santa. Olhe comigo, meu irmão, o capítulo 2 aqui de Efésios, o verso 1 ao verso 3, onde Paulo já havia falado algo sobre as pessoas sem Jesus. E Paulo faz uma comparação da igreja antes da salvação. Vocês, capítulo 2, estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais vocês costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração daqueles que recusam obedecer a Deus.
Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Irmãos, Paulo está aqui falando que a mente daquelas pessoas está obscurecida. As pessoas sem Jesus têm uma mente cega para as coisas de Deus. Então Paulo está nos levando aqui ao entendimento de que a salvação ou a conversão, ela parte principalmente, e o começo está na mente, do esclarecimento, do entendimento. Então nós temos que orar para que as pessoas possam ter a mente esclarecida. A batalha, meus irmãos, espiritual, é uma batalha espiritual que acontece primeiro aqui na mente das pessoas, dos seres humanos. O diabo cega a mente para que a gente não compreenda o Evangelho. Jesus, ele quer libertar a nossa mente, nos dar o entendimento para que a gente possa receber a salvação. Nós precisamos entender que aquela velha natureza, a velha vida, o velho modo de viver, agora ficaram no passado. E é por isso que a partir do verso 20, Paulo vai tratar o que mudou em nós. Porque ele está falando aqui de uma vida transformada, a mudança. Olha o que Paulo diz, verso 20: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, aquela vida sem Deus, aquele comportamento, aquela atitude. Paulo diz assim: uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vocês veem dele, aí então, agora que vocês têm a mente esclarecida, agora que vocês têm entendimento livre, tomem uma atitude. Livrem-se da antiga natureza, livrem-se do velho homem, do velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes. Então perceba que Paulo fala de uma questão aqui de pensamento, de mente, de uma batalha na mente do ser humano, criada para ser verdadeiramente santa e justa como Deus. Então, meus irmãos, há uma mudança após a salvação. A vida cristã, ela é diferente da velha vida sem Jesus. Nós não podemos ser salvos e continuar vivendo da mesma maneira. Por isso que Paulo fala: se despojem do velho homem, se revistam do novo homem. Por isso que Paulo diz: mudem a mente, deixem que a mente de vocês seja transformada. Verso 25: abandonem a mentira, mudem de vida. É isso que ele está dizendo para a igreja de Éfeso: mudem de vida. Deixem que a verdade de Deus mude a atitude, mude o comportamento de vocês. Deixem isso para trás, sepultem o velho homem. Agora vocês vivem para Deus, agora vocês são do Senhor, agora vocês têm uma nova roupa, uma nova natureza, agora vocês são pessoas diferentes. Nós podemos pegar como exemplo aqui Lázaro, o irmão de Marta e Maria, lá em João capítulo 11, que Lázaro estava na sepultura. Fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Quando Jesus chega lá, Jesus dá uma ordem, diz: Lázaro, venha para fora. E o texto diz que Lázaro saiu andando com dificuldade, porque ele estava amarrado com as amarras da morte, aquelas faixas que enrolaram ele para a morte. E aí Jesus dá uma ordem: desatai-o, livre ele daquela roupa, daquelas amarras de morte, porque Lázaro agora estava vivo. E é esta imagem que nós temos aqui em Efésios, no capítulo 4, no verso 23 e verso 24. Tirem as amarras da morte, livrem-se das amarras que levam vocês para a sepultura. Tirem aquilo que amarra, que prende vocês. Rompam com essa velha natureza. Usem roupas novas, vestes de salvação, vestes de pureza. Vocês não estão mais mortos, agora vocês estão vivos. Então vivam uma nova vida, vivam uma vida diferente. Vocês foram ressuscitados, não estão mais no túmulo como Lázaro. Deus tirou vocês para fora, então agora usufruam dessa nova natureza. Mas é interessante, irmãos, como muitas pessoas
mesmo tendo esse entendimento, ainda decidem viver, ou optam por viver aquela velha vida, seguindo a velha natureza, não se revestem da graça de Deus, não usufruem daquilo que Deus tem para oferecer a todos nós. Paulo é muito claro: deixem o velho homem, se revistam do novo homem, deixem que o Espírito, verso 23, encham o coração de vocês, mude a mente de vocês, mudem a atitude de vocês, para que vocês possam viver de uma maneira santa, de uma maneira pura, que agrade ao Senhor. E como que isso se manifesta em nós? É o que ele vai falar a partir do verso 25. Aonde Paulo vai listar aqui 5 pecados ou atitudes que nós temos que abandonar. Então Paulo começa com a mentira, verso 25. Portanto, e o portanto é uma retomada daquilo que ele disse no contexto anterior. Agora vocês não são mais como os pecadores, agora vocês têm uma nova natureza, vocês são novas pessoas. Então, à luz disso, Paulo diz: abandonem a mentira. Irmãos, a mentira é algo muito sério, a mentira é algo muito grave. Nós temos que deixar a mentira. E salvo eu esteja enganado, a mentira é um dos poucos elementos que a Bíblia diz que existe um pai para ela. Quem é o pai da mentira? Satanás. Domingo passado eu escrevi no pastoral da igreja, no boletim, algo sobre a mentira. 1º de abril as pessoas celebram o dia da mentira. Mas lá em João diz que Satanás, ele é o pai da mentira. Então, se ele é o pai da mentira, quem se torna mentiroso se torna filho de Satanás. Abandonem a mentira, digam a verdade ao seu próximo, pois nós somos todos parte do mesmo corpo. Por que nós temos que abandonar a mentira? Porque nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós andamos juntos. E se eu trabalho e ajo na mentira, eu estarei prejudicando a mim mesmo, o meu próprio corpo, os meus irmãos. Irmãos, não cabe na nossa nova natureza a mentira. A mentira não faz parte da nossa essência. A mentira, ela domina o mundo, as pessoas sem Cristo, porque elas operam a partir da mentira. Paulo, ele nos exorta como corpo a seguir a verdade, o verso número 15, seguindo sempre a verdade em amor. Paulo diz que nós devemos viver à luz da verdade, somos membros uns dos outros. Não podemos, irmãos, ceder à mentira. A mentira não edifica, a mentira destrói. Você sabe qual foi o primeiro pecado que foi condenado na igreja do Novo Testamento, em Atos, no capítulo 5? Exatamente o pecado da mentira, quando Ananias e Safira venderam uma propriedade, guardaram parte do dinheiro e entregaram só uma parte para os apóstolos, dizendo que o que eles entregaram era o total da venda. Ananias e Safira morreram imediatamente, e Pedro então fala: por que vocês mentem ao Espírito do Senhor? Meus irmãos, o maior pecado no meio da igreja não é fumar, não é beber, não é outras coisas que a gente condena porque socialmente são reprováveis. O maior pecado no meio da igreja é mentira. E a Bíblia diz que fora do reino vão ficar os mentirosos, os cachorros, os cães, conforme a palavra diz. Então nós precisamos lutar contra esse mal que é a mentira. E não existe mentirinha santa. Nenhuma mentira é santa. Toda mentira é reprovável. Paulo é categórico: abandonem a mentira, digam sempre a verdade com o seu próximo, porque nós somos parte do mesmo corpo. Amém? Verso 26: e não pequem ao permitir, que a ira controle vocês. Aqui está o segundo pecado, o pecado da ira. A ira por si só não é pecado. Deus se irou em muitas situações. Paulo vai dizer que a gente não deve ser controlado pela ira. Não pequem ao permitir que a ira controle vocês.
Acalmem a ira antes que o sol se ponha sobre ela, pois ela cria oportunidades para o diabo. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então sentir uma certa ira é normal. E o que é a ira? A ira é a exacerbação emocional causada por algo que nos desagrada. A ira por si só não é pecado. A ira é um tipo de indignação que nós sentimos e devemos sentir contra o pecado. Mas quando nós deixamos, irmãos, a ira tomar conta do nosso coração, é aí que ela se torna pecado. Porque a ira guardada no nosso coração, ela pode se transformar em rancor. E o rancor, quando ele irrompe o nosso interior, ele pode nos destruir, porque o rancor pode se transformar em furor. E aí quando o furor ele vem, a gente não resiste. Aí a gente faz o que? A gente estoura. A gente estoura. O que é o estourar? É você deixar que a ira vá gestando no seu coração. A ira se torna um rancor, e esse rancor ele se transforma em furor. Nós devemos, irmãos, manter o nosso andar santo. Nós devemos cuidar com esse sentimento que vai nos corroendo por dentro. A gente às vezes se ira com situações, com realidades, e nós devemos cuidar para que isso não irrompa o nosso coração. Verso número 26: não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha sobre ela. Cuidado com esse sentimento. Ele não vai trazer nenhum benefício para mim, nenhum benefício para você. Nós não podemos dar lugar ao diabo. E quando a gente armazena a ira por muito tempo dentro de nós, a gente dá lugar para o diabo. Paulo segue um pouquinho mais adiante, verso 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as suas mãos para trabalhar com empenho e honestamente, assim ajudar generosamente aos necessitados. Terceiro pecado, meus irmãos, o roubo. Quando a gente lê a lei de Moisés no Antigo Testamento, nós vamos ver que o roubo ele é condenado veementemente na lei de Moisés. Porque há um princípio por trás disso, o princípio do direito à propriedade. Se eu trabalhei, se eu suei para ter algo, para ter algum posse, ter algum bem, e alguém vem e toma isso de mim, isso é muito injusto aos olhos do Senhor. Então o roubar ele é condenado na palavra de Deus. O mandamento diz: não furtarás, porque isso já está lá na Gênese, do direito de propriedade, da honestidade, do caráter. Deus, Ele honra aquele que trabalha, que se esforça para manter os seus bens e conquistar os seus bens. Satanás, ele transformou Judas em um ladrão. Eva, lá no jardim do Éden, se torna ladra por instrumentalidade de Satanás. Adão, o primeiro homem, foi expulso do paraíso, justamente por eles tomar daquele fruto. Mas nós temos o Senhor Jesus Cristo, que lá na cruz do Calvário disse para um ladrão: hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu creio que no nosso meio não há ninguém que pratique esta atitude, mas nós precisamos, irmãos, ter cuidado com esta questão. Paulo ele exorta de maneira muito veemente esta realidade. O roubo era muito comum naquele contexto entre os servos. Os servos por vezes roubavam os seus senhores. Filemão é um exemplo disso. Mas não apenas os escravos roubavam, as pessoas livres também roubavam. Então Paulo ele repreende esta atitude. E ao repreender a prática do roubar, ele está incentivando as pessoas a trabalhar com honestidade, de maneira honesta, lícita.
Irmãos, é mais difícil acordar de manhã, ralar o dia inteiro para chegar no final do dia e ter pouco dinheiro nas mãos. Mas é isso que nós devemos fazer. Não podemos nos deixar levar pelo ganho fácil, o ganho desonesto, o lucro desonesto, porque isso é uma forma de roubo também. Verso 29, quarto pecado: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as palavras sejam boas, úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Então Paulo vai tratar agora de palavras torpes. Crente não fala palavrão, meus irmãos. Cristão não usa linguajar obsceno, linguajar torpe. Existe uma distância muito pequena entre o coração e os lábios, e tudo que sai pelos lábios procede do coração. Se o linguajar é torpe, é obsceno, é um linguajar indevido, sintoma de que o coração ele precisa ser trabalhado e tratado. Jesus diz que é do coração que procede as nossas palavras, os pecados, os homicídios, o adultério, o assassinato. As palavras, elas são resultado daquilo que habita e está no nosso coração. Então nós temos que cuidar com o nosso coração. Aquele coração cheio de amargura, de ira, de raiva, ele vai em algum momento manifestar isso com palavras indevidas. A nossa boca deve confessar Jesus como Salvador. Nós não devemos usar os nossos lábios para difamação ou para palavras torpes. Nós devemos deixar que Deus trabalhe isso em nós. Deus mude o coração e Deus também converta, não só o nosso coração e a nossa mente, mas Deus converta também, irmãos, os nossos lábios. Nossos lábios devem proferir apenas palavras que edificam, conforme diz aqui o apóstolo Paulo. Jesus disse: se a gente falar qualquer coisa indevida para alguém, nós podemos estar matando aquela pessoa. Quando ele trata sobre o homicídio, se você chamar o seu irmão de louco, de raca, lá no texto, você está matando essa pessoa. Nós matamos muito mais com os nossos lábios do que talvez com armas propriamente ditas. A depravação dos lábios apenas exterioriza o que existe no nosso coração. E o último pecado que Paulo condena aqui é o pecado da amargura. Verso número 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. É o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia, todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoem-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. A amargura se refere a uma hostilidade arraigada que corrompe o nosso interior. Se nós nutrimos a amargura, nós estamos tomando veneno, esperando que a outra pessoa morra. Guardar essas coisas, irmãos, dentro de nós é exatamente esta conotação: você tomar um veneno e querer que a pessoa que está ao seu lado morra. A amargura leva para a cólera. A cólera pode trazer a explosões, a sentimentos, a ações, a raiva. Isso pode levar a desavenças, desentendimento, maledicência, blasfêmia. Isso pode levar a conflito corporal, a vias de fato. No nosso meio isso não é presente, mas as pessoas guardam essas coisas no coração. E quando elas menos percebem, elas estão se matando, elas estão se agredindo, elas estão se ferindo. 3 motivos pelos quais não devemos guardar a amargura no nosso coração. Primeiro, entristece o Espírito Santo que habita o nosso coração. Quando o coração está cheio de amargura e de ira, o Espírito se entristece. O Espírito não se move através de nós e nós paramos espiritualmente. Segundo, o nosso pecado entristece ao Deus Filho que morreu por nós. Jesus morreu para nos redimir, nos resgatar. E quando nós guardamos a amargura
que é manifestada na ausência e falta de perdão, nós entristecemos a Jesus, que nos perdoou e morreu por nós. Terceiro motivo para não guardar amargura é que entristece Deus Pai, aquele que nos perdoou quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui nós vemos o que Paulo está tratando sobre esse andar em pureza, em santidade, essa mudança, a mudança de mente, a metanoia, que vai levar numa mudança de atitudes, a metamorfose. Quando a mente é mudada, quando o coração muda, as atitudes mudam. E é isso que Paulo está exortando os efésios a viverem, a deixar a velha vida e viver uma vida diferente para a glória de Deus. E é assim que nós devemos viver também. É isso que Deus quer de nós, irmãos, andar de um modo puro, porque nós somos membros uns dos outros. Se somos membros do mesmo corpo, tem que haver no nosso meio esse sentimento de pureza, de unidade, de compaixão, de graça, para que nós, como corpo, nós possamos nos edificar mutuamente, não nos ferir mutuamente, nós possamos estar juntos e não separados. Nós temos que andar de uma maneira diferente, viver de uma maneira diferente, porque isso vai trazer edificação para a igreja. O diabo, ele quer espaço para agir nas nossas vidas. Não deis lugar ao diabo. Nós devemos compartilhar com os outros as nossas demandas, as nossas necessidades. Devemos compartilhar com os outros os nossos talentos, os nossos dons, para edificar um ao outro. Nós não devemos entristecer ao nosso Deus com uma vida que está fora dos seus princípios, dos seus parâmetros e das suas normas. Afinal, meus irmãos, se nós somos ressuscitados dentre os mortos, então por que nós andaríamos ainda com vestes que são inadequadas para nós? Lázaro, quando ele saiu da sepultura, Jesus disse: tirai dele aquelas ataduras, porque Lázaro agora tinha que viver com vestes de quem estava vivo, não de alguém que estava morto. É muito importante nós compreendermos isso, para que a gente possa viver aquilo que está na sequência de Efésios capítulo 5, quando Paulo vai dizer que nós temos que andar como filhos da luz e andar na luz. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus, dura é essa palavra ao nosso coração, dura é essa exortação do apóstolo Paulo a mim pessoalmente e a nós como igreja, mas é a sua palavra que dá a base para a nossa vida, nosso comportamento, a nossa atitude. O Senhor não tolera o pecado em nós, tampouco tolera o pecado no meio da igreja. É por isso que a tua palavra nos exorta à pureza de vida, à santidade. Por isso que a sua palavra nos exorta a deixar o modo de viver de antigamente, nos despir do velho homem, para que nós possamos nos revestir com uma nova natureza. Nós devemos manifestar esta vida santa no nosso modo de viver, deixando a mentira, a ira, o rancor, as mágoas, os ressentimentos, abandonar aquilo que não edifica ao meu coração e aos meus irmãos. Como corpo, como uma família, não podemos mentir uns aos outros, não podemos guardar mágoa, rancor, ira nos nossos corações, não podemos e devemos roubar, tomar aquilo que não nos pertence. Devemos, ó Pai, ter cuidado para não entristecer o Teu Espírito Santo, mas procurar nos encher do Espírito Santo, para que o Senhor possa nos usar com poder e graça. Aplica essa palavra no coração da Tua igreja nesta noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Em pé, vamos louvar a Deus.